Bom dia. 1 Samuel, capítulo 29. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Os filisteus concentraram todas suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte que existe em Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e sua milícia marchava na retaguarda com Aquis. Então os comandantes dos filisteus questionaram: o que estão fazendo aqui estes hebreus? E Aquis lhe explicou: é Davi, que fora servo de Saul, rei de Israel. Há mais de um ano que está comigo, e não encontrei nele nenhum motivo de censura desde o dia em que passou a servir-me até este momento. Os líderes dos filisteus se opuseram a ele e solicitaram Aquis: manda que este homem vá embora, que retorne à cidade que tu lhe designaste. Não venha ele conosco à batalha, para que não se volte contra nós em meio ao combate, pois como agradaria ele mais ao seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Ora, por acaso, não é este aquele Davi de quem se cantava dançando? Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Diante disto, Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou: tão certo como vive Deus, tu és leal, e eu gostaria que entrasse e saísse comigo no acampamento, porquanto não encontrei nada que pudesse manchar a tua honra, desde o primeiro dia em que nos associamos até o presente momento. Mas não és bem visto pelos príncipes e comandantes do meu povo. Por esse motivo, peço-te que voltes para a tua cidade em paz, a fim de que não desagrade os príncipes e chefes dos filisteus. Então Davi indagou a Aquis: que te fiz eu de censurável desde o dia que entrei ao teu serviço até agora, que justifique a impossibilidade de eu combater ao lado do meu senhor e rei contra os meus inimigos? Respondeu Aquis a Davi: é verdade que tu me tens sido leal e benéfico como um anjo de Deus, só que os líderes filisteus rogaram terminantemente: não é possível que ele vá à guerra conosco. Parte, por favor, amanhã cedo ao raiar do dia com aqueles servos do teu senhor que vieram contigo, e para a cidade que vos designei. Não guardes no teu coração, contudo, nenhum ressentimento, porquanto tens me feito muito bem. Sendo assim, Davi e todos os seus soldados colocaram-se em pé logo de madrugada e partiram ao raiar do dia, a caminho da cidade que os filisteus lhe haviam designado. Aquis e seu exército subiram rumo a Jezreel. Os filisteus estavam marchando contra Israel, para guerrear contra Israel. Davi, com seus homens como estava ali no território filisteu, em Ziclag, a cidade que o Aquis deu para eles. Aquis gostava, admirava, confiava em Davi. E o chamou, falou: não, você vai com nós. Você vai estar junto comigo nesta guerra. Mas quando todos os filisteus se juntaram, os príncipes, não seja os comandantes filisteus, quando eles estavam indo já para a guerra com Israel, questionaram, falaram: vem cá, o que esse Davi está fazendo com nós? Então aqui explicou que achava ele fiel, que já tinha mais de um ano que estava com ele, e não tinha motivo de suspeita, e ele confiava em Davi e nos seus homens. Os comandantes filisteus informaram ele, falaram: vem cá, esse não é aquele Davi que matava, né, combatia os filisteus, inclusive as moças cantavam que Saul, rei, matou os milhares e que Davi matou seus 10 milhares? Não, ele está mal com Saul, com o seu rei. Uma das melhores maneiras dele voltar às boas graças
é agora, quando nós estivermos em guerra, ele se voltar contra nós, matar alguns, trair. Ele poderia cair nas graças do Saul novamente. E por isso eles exigiram. Ele falou, não queremos, não permitimos que Davi vá com seus homens junto com nós a esta guerra com Israel. O rei Aquis foi obrigado a voltar e chamar Davi, conversar com ele e expor. Olha, eu não tenho nada contra você, eu confio em você, mas os comandantes, os principais filisteus, eles não concordam, não aceitam. Então passa a noite, amanhã de madrugada, volta para a cidade lá, para Ziklag, e fique em paz. Não guarde mágoa nem ressentimento. Davi ainda questionou, falou, vem cá, esse tempo estou com você, o que eu fiz que me desonrasse, me desabonasse? Não, nada, mas os comandantes não querem, então vai em paz. E assim, passaram a noite de madrugada, Davi e seus homens então retornaram para a cidade. O que é fato interessante que nós tem se chamado a atenção, que nós temos que observar, é o cuidado de Deus. Por que o cuidado de Deus? Davi estava se oferecendo a combater os seus irmãos, aos hebreus. Ele estava reunido, juntando os adversários, os inimigos de Israel, para combater contra Israel. Nós vimos no início, Davi começou combatendo os filisteus. Nós vimos ele matou o gigante Golias, que era um filisteu. Durante grande tempo, ele servindo a Saul, inúmeras vezes ele combateu, ele matou os filisteus. Nós vimos que para uma das vezes, para receber a filha de Saul em casamento, Saul tinha exigido que ele matasse 100 filisteus e cortasse os prepúcios, nós lemos essa semana. Ele não matou 100, ele matou 200. Isso é os filisteus inimigos. Agora ele está unido aos inimigos para combater Israel. Ele iria. Mas este impedimento foi através de Deus. Deus fez com que os comandantes filisteus não permitissem que Davi fosse. Que Davi fosse para combater, para matar os seus irmãos, o seu povo. É o cuidado de Deus. Davi voltou chateado, porque ele não entendeu. Muitas das vezes também nós traçamos planos, fazemos projetos e achamos que é a vontade de Deus, achamos que estão servindo a Deus. Aí nós esmurramos, lutamos, fazemos de tudo e não conseguimos. Nós não entendemos. Não estou fazendo nada de errado, eu não consigo, isso é coisa do diabo. O diabo está impedindo? Não é diabo nenhum que está impedindo, é Deus, por amor dele a nós, que nos impede de fazer bobagem, fazer coisas erradas, coisas que venham no futuro nos prejudicar, que venham trazer problemas. Então esse é o cuidado. Então aqui nós vemos o cuidado de Deus para com Davi, impedindo ele de fazer o que não deveria, de lutar, de derramar o sangue dos seus irmãos. 1 Samuel capítulo 30. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziklag no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Negueb, devastando e incendiado a cidade de Ziklag. Tomaram como cativa todas as pessoas que lá estavam, mulheres, homens, adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Olha para você ver, enquanto Davi estava lá querendo lutar contra os seus irmãos, o povo de Amaleque, os amalequitas, atacaram a cidade deles. Atacaram Ziklag, a cidade de Davi. Roubaram tudo, incendiaram tudo, mas também não matou ninguém. Levou todos os cativeiros, levou os homens, mulheres, crianças.
E novamente nós vemos o cuidado de Deus, porque em nenhum momento na Bíblia nós vamos ver um ataque dos adversários ou de Israel para com os adversários, para com os inimigos, nenhum tipo de guerra, nenhum ataque, onde não matam ninguém. Aqueles não mataram ninguém, os amalequitas, que a Bíblia não fala, não matou ninguém, levou todo mundo, homens, mulheres, crianças, idosos, todos. Sequestraram, levaram embora, mas não mataram. Em todos os outros ataques nós vimos que houve mortes, neste não. E a única coisa que eles fizeram é incendiar a cidade, destruíram tudo e levaram o povo embora. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela foram totalmente queimada e que suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi, todos que estavam com ele, prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Israel, e Abigail de Carmelo, quem fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro dos seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Deus, o Senhor, seu Deus. A coisa foi tão séria, quando chegaram, viram a cidade toda queimada, destruída, viram que não tinha os seus filhos, suas esposas não estavam ali, entraram em desespero. Choraram, gritaram, amargurados. E a Bíblia fala que choraram até as lágrimas secarem, né? Muito tempo, choro e desespero. E a coisa foi tão séria que os próprios homens de Davi já estavam pensando de revolta em apedrejar, ou seja, em matar Davi a pedradas, segundo o costume daquela época. A revolta era contra Davi. Queriam matá-lo, seus homens. Eles culpavam. Mas Davi, nesse momento, ele só tinha um lugar onde podia refugiar no Senhor. Ele buscou Deus neste momento. Ele clamou ao Senhor. Que não podia salvar a vida dele. Ninguém mais poderia. Ele se escondeu no Senhor. Então é isso que nós devemos aprender com ele. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que aprender na hora das lutas, ou não, aprender a nos refugiar no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar, todo mundo lê, tem muito que conhece, faz orações com Salmo 91. Salmo 91 não foi feito para orar, não, assim para praticar. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Viver na palavra, viver no Evangelho. Vem a luta, vem a tempestade, habita nele. Jesus nos deu um exemplo, contando uma parábola sobre aquela pessoa que constrói a casa sobre a rocha e sobre a areia. Sobre a rocha vê o vento, a tempestade não derruba. Sobre a areia cai fácil. Então nós temos que estar sobre a rocha. Está firmado, viver na palavra, praticar o Evangelho. Não é só ficar abrindo a boca falando que Deus é bom. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traz-me depressa o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei este bando de invasores, alcançá-los-ei? E a resposta foi sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. Davi foi, chamou o sacerdote e questionou, perguntou a Deus: eu devo partir atrás desses invasores? Vou persegui-lo, vou alcançá-lo? Deus respondeu para ele: não pode ir, você vai alcançá-lo, você vai libertar todo o povo. Ele teve a resposta de Deus. Ele podia partir com fé.
Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, e chegaram à torrente de Bessó, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem força para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no caminho e o trouxeram a Davi, ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 caixas de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertence e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita, meu senhor me abandonou quando adoecia 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território da família de Calebe. Incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até este bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor, e te conduzireis a ele. Eles indo, aí no meio do caminho, Davi com seus 600 homens, ali no meio do caminho, 200 dele enfraquecidos. Primeiro eles ficaram 3 dias de viagem até Ziclag, vindo lá de onde ele estava com os filisteus. Aí chega todo aí, encontra tudo incendiado, então caminhando. Então tinha os 200 ali, eles estavam enfraquecidos, cansados, não estavam suportando mais. Então ali onde ele estava, Davi deixa 200, manda ficar ali aguardando e tomando conta geralmente da bagagem. Eu digo quando fala bagagem é porque naquela época as pessoas viajavam, iam para as lutas, para a guerra, carregando animais, bois, coisas, porque não é, as distâncias eram longas, não tinham tempo exato para voltar. Então eles tinham que ter alimentos e tudo aquilo que precisavam para viver, porque poderiam ficar meses. Então deixou ali 200 e seguiu com 400. À frente encontra um egípcio, um jovem egípcio, meio desmaiado, doente. Eles trazem da vida, alimentam esse egípcio, dá água, alimento, tudo. Ele recupera. E Davi o interrogando, ele fala quem ele era, que ele era um egípcio, ele era servo de uma amalequita que há 3 dias tinha ficado enfermo. E o patrão dele, o senhor dele, esse amalequita, o tinha abandonado. Então, Davi agora, e ele mesmo conta que tinha dado algumas cidades no sul de Judá, tinha atacado Ziclag, colocado fogo. E Davi faz uma proposta: vai ver cá, você tem que nos guiar até então os amalequitas? Ele falou: não, eu guio, mas Deus, você prometa que você não vai me matar, nem vai me entregar nas mãos do meu senhor, né, do ex-patrão dele. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhe faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus soldados, e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhe tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, a tropa que os conduzia diante do outro gado, e exclamavam: este é o despojo de Davi. Então este egípcio leva ele, mostra, estava ali aquele bando espalhado ali, tudo festejando, comendo, bebendo o que eles tinham roubado, tanto nos filisteus como de Judá, comendo, bebendo, se divertindo, dançando. Davi atacou de repente com seu bando, e pelo que consta aqui, foi quase 24 horas de ataque,
e massacrou todos e matou a maior parte. Somente 400 dos amalequitas conseguiram fugir em camelos. O restante todos pereceram, foram mortos. Davi recuperou tudo que eles tinham roubado e ainda trouxe tudo aquilo que eles tinham, né? Todo gado, tudo, absolutamente tudo. Davi pegou tudo deles. Davi que saiu agora na vantagem e trouxe também todas as mulheres, as crianças, a família deles. Então Davi vem agora com tudo aquilo que ele pegou dos amalequitas. Ele fala, não, olha, isso aqui é o despojo de Davi. Então, Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Bessor. Eles saíram para aclamar Davi aos soldados que estavam com ele, e ao se aproximar com sua tropa, Davi os saudou. Mas alguns homens avarentos e de mau caráter que tinham ido com Davi protestaram. Visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos lhe deve ser entregue, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. No entanto, ordenou Davi, de modo algum, irmãos meus, não agirei assim com o que nos deu Deus. O Senhor nos protegeu, nos entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem com sensatez concordaria com o que estáis desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equitativamente. Davi fez deste princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziklag, enviou parte do despojos de guerra como presente aos anciãos de Judá, seus amigos, segundo a sua cidade, com esta mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Deus. Aos de Betel, aos de Ramote do Sul, ao de Jatir, ao de Aroer, ao de Sifmote e ao de Estimoa, aos de Racal, aos da cidade dos Jeramelitas e o da cidade dos Queneus, aos de Orma, o de Coração, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam pousar. Davi volta, aí para ali onde aqueles 200 cansados, aqueles que não conseguiram seguir em frente, por estar cansado, ficaram ali guardando as bagagens, os encontros, eles estão cansados, ele salva Davi, Davi então entrega os seus familiares e os colegas de Davi, ali os soldados dele, falaram, não, vamos devolver somente seus filhos, suas esposas e nada mais. Não vamos dividir esses despojos com eles, não. Davi falou, não, o contrário. Nós vamos dividir sim, porque Deus nos deu essa vitória, Deus nos deu condição de nós vencermos a Amalequita, nos deu condição de ter todo esse despojo. Portanto, também, tudo vai ser dividido. Então, a partir daquele momento, ficou uma lei criada, né, por Davi, que todos esses que não fosse a luta, não ficasse guardando as bagagens, mesmo que não participassem, receberia parte igual maneira, de igual os que estivessem participando ativamente das batalhas. E tudo foi dividido por igual. Voltando para a cidade, a Ziklag, a cidade deles, Davi, já como um bom político que era, enviou parte do despojo para todos aqueles reis, aqueles anciãos de Judá. Ele já preparando para o futuro dele, né? O retorno dele a Judá, preparando para ser aclamado rei. Essa que é a verdade. E mandou então presente para todo mundo. Pessoas que ele tinha algum relacionamento ou não, e receberam parte dos despojos em Judá, e claro, ficaram satisfeitos com essa atitude. E 1 Samuel capítulo 31.
E aconteceu que, em combate com os filisteus, os soldados de Israel foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Gibeá. Os filisteus pelejaram contra Saul e sua família, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul, e os flecheiros alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembanha sua espada e traspassa-me, para que não me vesses incircuncisos, e antes de me matar me humilhe ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então imediatamente Saul puxou sua própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro constatou que Saul estava morto, lançou-se de igual modo sobre a sua espada e também suicidou-se ao lado do seu rei. E assim sucedeu que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão viram que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. E os filisteus vieram, se estabeleceram suas moradias nelas. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos estirados no monte de Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas e enviaram mensageiro por toda a terra dos filisteus a fim de proclamarem a notícia nos templos dos seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e pregaram seu cadáver decepado da cabeça nas muralhas de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes Gileade tomaram conhecimento que o filisteu havia feito a Saul e aos seus, os mais corajosos dentro do povo, foram durante a noite a Bet-Sean, tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, os levaram para a cidade de Jabes, onde o cremaram. Depois recolheram seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Voltando ao que nós tínhamos falado antes, quando Saul esteve lá naquela média, que ela disse que no dia seguinte ele estaria morto. A profecia, a revelação dela não se cumpriu, porque mais de uma semana depois que houve essa guerra, quando ele veio falecer. A palavra de Deus se cumpre 100%. Muito bem. Os filisteus atacaram Saul, atacaram Israel. Quando os israelitas viram a força, a maioria fugiram, correndo, abandonaram realmente Saul. Ele com seus filhos, com Jonas, aquele amigo de Davi, morreu. E os outros filhos, mais outros 2 filhos de Saul. Saul ferido, quase à morte, com medo de ser humilhado. Ele pede ao seu servo, seu ajudante ali, fala: olha, acaba de tirar minha vida, porque senão eles vão me humilhar. Este servo não teve coragem para fazer isso. Então Saul mesmo colocou a espada ali em pé e se jogou em cima dela e se matou. Saul suicidou. Covarde. Morreu de forma covarde. O seu ajudante, quando viu, também procedeu de igual forma, suicidou também. O restante, quando ficaram sabendo que Saul e seus filhos tinham morrido, abandonaram, fugiram da região toda. E os filisteus vieram se apossar de tudo aquilo ali e fizeram suas moradias. Assumiram o lugar. Quando eles fugiram, os filisteus, depois do dia seguinte, vão buscar os despojos, aquilo que eu disse dos israelitas. Pegaram o corpo, encontraram o corpo de Saul, arrancaram a cabeça dele. Então mandou passar por aquelas cidades grandes ali dos filisteus para todos saberem que Saul tinha morrido. Pegaram as armas de Saul, mandaram mostrar para tudo. E colocaram na casa dos deuses deles. O deus deles, né, aquele demônio lá, por nome de Astarote.
E todo filisteu, né, a Filístia ficou alegre com a morte de Saul. E foi proclamada então a notícia por toda parte. E pegaram o corpo de Saul e pregaram o seu cadáver sem cabeça, né? E os seus 3 filhos que tinham morrido nas muralhas de Bet-Sean. Mas o povo de Jabes de Gileade, quando ficou sabendo, alguns corajosos foram lá e tiraram os seus corpos. Queimaram, sobrou dos ossos e enterraram embaixo de uma tamagueira, uma árvore de tâmara, né? E jejuaram ali durante 7 dias. Assim foi o fim de Saul. Aquele covarde, aquele medroso, mas principalmente aquele rebelde, aquele desobediente. Quando nós desobedecemos, rebelamos contra o Senhor, não tem fim as nossas lutas, os nossos sofrimentos. E com certeza nós vamos padecer de forma terrível. Nós vimos como padeceu, como terminou Saul. Uma parte da sua vida afligido por demônio, e agora o seu final. Mas a resposta, tudo que nós queremos está na Bíblia. Nós concluímos a leitura do livro de 1 Samuel, que se encerra aqui agora no capítulo 31. Amanhã, querendo Deus, nós vamos dando início no livro de 2 Samuel. Iremos começar então o livro de 2 Samuel. Concluímos hoje o livro do 1 Samuel. Dúvidas? Esclarecimento encontramos na palavra de Deus. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.